Hello there and welcome to one more video of our series Wave Tips. My name is Marcelo Dutra and it's a pleasure to be here. E hoje, no vídeo de hoje, nós falaremos sobre a minha história. É isso aí, the story of my life. Vamos começar por isso, story. É porque em inglês nós temos uma diferença. Quando nós falamos de história do passado, né? História da nossa nação, por exemplo, a gente usa a palavra history. E a palavra história da minha vida, por exemplo, nós usamos a palavra story. Então nós temos history, como History Channel, por exemplo, e nós temos story, ok? History e story. Então, the story of my life, que é a história da minha vida. Bom, eu não vou contar toda a história da minha vida, porque não daria tempo em um único vídeo, mas eu vou dar uma resumida naqueles pontos que são mais importantes para o nosso tema aqui, que é essa série Wave Tips. Se você não sabe, eu fui para os Estados Unidos ainda muito jovem, após o falecimento do meu pai, num acidente de carro aqui no Brasil, e lá chegando eu não falava inglês, absolutamente nada. E eu fui para a cidade de Nova York, New York City, e a minha mãe havia ido um pouco antes de mim, preparado o terreno para a gente, tanto para mim quanto para minha irmã, né? E só que eu fui antes da minha irmã, fui 6 meses antes da minha irmã. E foi interessante porque quando a minha irmã chegou nos Estados Unidos, eu já falava inglês, então eu era o responsável por ela, né? Minha mãe me colocou como responsável para poder ajudá-la em tudo aquilo que ela precisasse falar. Como irmão mais velho, era minha responsabilidade cuidar da minha irmã mais nova. E naquela época eu senti muita dificuldade, muita resistência em relação a isso, porque apesar de eu já falar o idioma, eu não falava perfeitamente. E isso é natural, nós estamos num processo constante de aprendizado, né? Só que, poxa, pense, pré-adolescente geralmente não pensa muito nisso. Então, às vezes eu dizia assim, não vou falar não, e a minha irmã me ameaçava, né? Dizendo que ia contar para minha mãe. E aquilo fazia com que eu evoluísse. Parecia que não, porque naquele momento eu ficava com raiva mesmo, ficava chateado. Mas, na verdade, hoje, olhando para o passado, eu entendo que aqueles momentos em que ela me ameaçava dizendo que contaria para minha mãe, fez com que eu evoluísse o meu conhecimento linguístico. Hoje, eu falo para os alunos e passo isso para os professores, pedindo que eles façam o mesmo na Wave Imersão Linguística, para que os alunos se deem a chance de experimentar o conhecimento que possuem. E em todas as áreas, de várias formas. E isso dentro da psicologia nós chamamos de inteligência experimental. E a gente precisa praticar essa inteligência experimental, principalmente dentro do comportamento linguístico. E se você está ali num ambiente seguro, em sala de aula, fica tudo muito mais fácil, porque você experimenta com maior facilidade, sem medo do julgamento, não é? Porque você está aprendendo, entendendo que todos ao seu redor também estão aprendendo, inclusive o professor. Então esse tipo de comportamento ele é muito instigado na Wave para que os nossos alunos possam chegar num nível superior. E a gente só alcança isso através dessa experimentação. Então eu sou eternamente grato à minha irmã por ter naquele momento, me ameaçado de contar para minha mãe, né? Porque eu não estava cuidando dela, não estava fazendo aquilo que minha mãe havia pedido. Bom, isso elevou o meu conhecimento linguístico, claro, e existem inúmeras situações nas quais eu vivi nos Estados Unidos, que hoje eu trago para dentro da sala de aula enquanto professor, porque sim, eu ainda, apesar de fundador da Wave Imersão Linguística, eu ainda leciono e pretendo lecionar para sempre, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que eu com 95 anos de idade ainda vou estar lá dando aula de inglês, né? Porque é prazer, eu gosto demais, gosto muito mesmo. E então assim, isso fez com que o meu conhecimento fosse superior, 1% por dia, ou seja, devagarzinho eu estava crescendo no meu conhecimento linguístico, mas ainda estava crescendo e ainda estou crescendo até hoje. Eu ainda estou aprendendo tanto português quanto inglês, eu também falo espanhol quanto espanhol. Então a gente está sempre evoluindo desde que a gente foque naquilo, né? Desde que a gente estude aquilo, que a gente se interesse por aquilo e que a gente dedique o nosso tempo para aquilo, a gente está em constante evolução. Se a gente para, a gente retrocede, mas se a gente foca, a gente evolui. E isso era um intuito meu. Agora é interessante porque eu cheguei num nível de inglês
nos Estados Unidos ainda, residindo nos Estados Unidos, em que eu estava ali, era como se fosse, em comparação com o Brasil, um nível intermediário. E aí eu não sei se você se encaixa no que eu vou dizer agora, mas muitos alunos se encaixam, e já se encaixaram e ainda se encaixam nessa situação. Eu cheguei ao ponto de ser capaz de falar fluente em espanhol, fluente em inglês e fluente em português. Só que nenhuma das três línguas, nesse período, em nenhuma das três línguas eu dominava 100%. 100% a gente nunca domina mesmo, né? Porque perfeição não existe. Mas eu não tinha, sabe, eu não dominava mais o meu português, que era a minha língua nativa, eu estava perdendo o português, uma vez que eu não o praticava, morando nos Estados Unidos. Eu estava evoluindo no espanhol, mas também não havia chegado no nível que eu desejava. E também estava evoluindo no inglês, mas também não havia chegado no nível que eu desejava, que eu considerava assim, poxa, eu falo inglês de verdade. Interessante, né? E é praticamente o que os alunos hoje vivem aqui no Brasil quando chegam mais ou menos no nível intermediário. Eles acreditam que pararam de aprender, né? E parece que o cérebro costuma fazer isso com a gente, né? A gente acha assim, parei de aprender, não estou aprendendo mais, não estou aprendendo mais nada. Só que, na verdade, o aprendizado continua acontecendo, a gente está estudando, a gente está evoluindo, a gente está com foco, a gente continua acontecendo. Só que agora, como não é uma coisa tão gritante assim, porque quando a gente inicia, né, quando logo de cara a gente aprende frase, a gente começa a falar, a gente começa a entender o que os outros estão falando, aquilo é muito, grita demais no nosso cérebro, né? Fala assim, olha, você realmente está falando inglês, olha que maneiro. Então, logo no início, é muito desproporcional em relação àquilo que porque nós não sabíamos absolutamente nada. Depois chega num nível em que você já consegue entender e você já está naquele período por um tempo, né? Consegue entender as pessoas, consegue se fazer entendido, mas ao mesmo tempo você sente que você não fala perfeitamente. E aí você acha que você não está falando, não está aprendendo nada. Mas se você ainda persiste na busca por esse comportamento, você vai aprender, porque isso é um processo. É um processo. E eu vivi esse dilema, né? E aí eu falei para mim mesmo, eu lembro bem, muito bem, como se fosse hoje, eu falei para mim mesmo, poxa, e agora, que língua eu falo? Eu não falo nem o espanhol, nem o português, nem o inglês. Que língua eu falo, né? Eu lembro que eu vivi esse dilema. Bom, passou um determinado tempo e aí eu cheguei a entender que agora eu realmente falo o idioma. E eu, morando nos Estados Unidos desde muito criança, é óbvio que eu não tinha sotaque algum. Hoje, residindo no Brasil há 20 anos, vai para 21 anos agora, sim, eu tenho sotaque ao falar inglês, né? É inevitável. Conheci, por exemplo, uma amiga minha aqui no Brasil, chamada Sarah, e ela, americana, né? Americana, nascida, criada nos Estados Unidos, americana mesmo, veio para o Brasil passear, encontrou uma pessoa, gostou dessa pessoa, decidiu se casar com essa pessoa e residir no Brasil, brasileiro. E aí os pais da Sarah vieram ao Brasil para poder participar do casamento. A gente estava na mesa e ali celebrando e tal, e aí foi muito interessante porque a Sarah estava falando em inglês e o pai da Sarah virou e falou assim, Sarah, you have an accent. Traduzindo, né? Sarah, você tá com sotaque. Olha que louco. Por quê? Porque ela estava morando no Brasil e aí o português a influenciava. Agora, falar sem sotaque é um objetivo? Talvez, dependendo aí, quem sabe se você é um agente secreto, né? E você precisa fazer como o Pantera Cor-de-Rosa, se você já assistiu o filme vai entender. Steve Martin conseguiu levar isso de uma forma bem realística, né, para esse mundo. Aí tudo bem, mas via de regra o que a gente realmente precisa é comunicação. A gente não precisa falar exatamente igual ao outro, a gente só precisa saber se comunicar de uma forma perfeita, de maneira que você entenda o que o outro diz e se faz entendido ao mesmo tempo, né? Ok, perfeito. E aí, Marcelo, por que é que você voltou para o Brasil? As pessoas me perguntam isso muito, né? Eu voltei para o Brasil com 23 anos de idade e assim, as pessoas me perguntam por que você voltou, né? Por que você voltou? Eu voltei para o Brasil porque eu sempre tive um sonho. Eu fui para os Estados Unidos, ainda muito criança, como eu disse, e chegando nos Estados Unidos eu adquiri aquele patriotismo
americano, só que pelo Brasil. E aí eu sempre disse isso, um dia eu vou voltar para o Brasil, um dia eu vou realizar meu sonho, um dia eu vou voltar para o Brasil. E se você pega assim, eu tenho, né, nós nos Estados Unidos nós temos um negócio chamado Yearbook, que é um livro, uma espécie de um livro que os alunos assinam na escola. Todo ano a gente tem esse livro, né? Não é à toa que ele chama Yearbook, que é o livro do ano. E é como se aqui no Brasil a gente costuma assinar camisa, né? Lá a gente assina esse livro. E aí tem fotos de todas as coisas que aconteceram ao longo daquele ano, enfim. É muito interessante. Eu tenho esse yearbook e aí você olhando, observando o meu yearbook, você vai ver isso. Os meus amigos dizendo, poxa, espero que você realize o seu sonho de voltar para o Brasil. Que um dia você possa realizar o seu sonho de voltar para o Brasil. E tem vários comentários como esse, porque eu só falava nisso. Era o meu sonho, meu desejo maior voltar para o Brasil. Por quê? Eu senti uma necessidade muito grande de fazer alguma coisa em prol do meu país, em prol da minha nação, em prol do povo brasileiro. Era esse um desejo que gritava dentro de mim, de alguma forma. E eu entendo todos os problemas que o Brasil possui, tá? Eu não fechei os olhos para os problemas, não, muito pelo contrário, eu abri os olhos e entendi o seguinte, na verdade eu me fiz uma pergunta, o que eu posso fazer em prol do meu país? O que eu posso fazer em prol do povo brasileiro para poder transformar a vida deles, nem que seja minimamente, mas o que eu posso fazer? Ao invés de eu olhar para as outras pessoas, ou para o governo, ou para seja lá quem for, e dizer o que esse governo pode, o que essa pessoa pode, o que fulano pode, eu decidi perguntar para mim mesmo o que eu posso fazer. E aí, isso é interessante porque eu acredito no seguinte, se eu atendo 10 pessoas, digamos assim, gratuitamente, e transformo a vida de 10 pessoas, e essas 10 pessoas, cada uma delas produz mais 10 pessoas, e depois dessas 10, cada um produz mais 10, a gente é capaz de transformar toda uma comunidade, toda uma cidade, todo um estado e um país. A gente é capaz de fazer isso. Então, eu voltei para o Brasil, e aí estou abrindo para você aqui na minha história, que eu voltei para o Brasil com esse intuito, de fazer a diferença. De fazer a diferença de verdade com as ferramentas que eu possuo, com aquilo que eu possuo. Não é esperando ter para fazer, mas é fazendo, para quem sabe um dia ter uma capacidade de fazer algo infinitamente maior daquilo que, inclusive, eu imaginei, Esse é o meu objetivo, esse é o meu sonho, é por isso que eu estou aqui, esse é o meu propósito de vida, E eu entendo que, através da Wave Imersão Linguística, a gente é capaz de fazer isso, porque a gente consegue transformar a vida dos nossos alunos em várias áreas, não só com conhecimento linguístico, mas também com desenvolvimento humano. As pessoas conseguem realizar, de fato, em suas vidas, em todas as áreas. E isso me deixa muito feliz, porque eu estou cumprindo a minha missão, é aquilo para isso que eu vim aqui à Terra, para transformar mesmo. E por mais que eu não seja o professor dessas pessoas, digamos assim, diretamente, mas eu sou de uma forma indireta, porque afinal de contas nós temos uma metodologia que foi criada por mim, que é padronizada, que os nossos professores a seguem. Então, isso é muito bacana, muito legal e confesso para você que me deixa muito feliz e muito orgulhoso de ter tomado essa decisão de um dia sair dos Estados Unidos e vir morar aqui no Brasil e fazer a diferença na vida do povo brasileiro. E hoje, inclusive, eu sou capaz de, através da internet, através do nosso curso, não sei se você sabe, nós temos um curso online chamado Wave Online English. E a gente é capaz de transformar vidas de brasileiros que residem nos Estados Unidos. Olha que interessante. São brasileiros, moram lá, precisam do conhecimento linguístico, e aí nós entramos com o desenvolvimento humano, simultaneamente, e a gente é capaz de tocar essas pessoas e transformar a vida delas, mesmo não estando no Brasil, mas não deixam de ser brasileiros. Tá? Então, um pouquinho aí da minha história para você, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, vídeo mais simples, aqui na nossa série Wave Tips, dizendo que, aproveitando o momento, para dizer para você que nós estamos encerrando essa série no domingo agora, dia 21 de junho, nós encerraremos essa série, completaremos o 50º vídeo da série Wave Tips e, poxa, acho que 50 vídeos foram vídeos bem interessantes, você teve a oportunidade de aprender bastante coisa de conhecimento linguístico, bastante coisa de desenvolvimento humano, e eu espero que você consiga colocar em prática todo esse conhecimento que aqui foi entregue para você.
E também nós estamos fazendo isso porque nós estamos abrindo agora a comunidade Wave. Então, a comunidade Wave inicia segunda-feira, dia 22. Se você ainda não se cadastrou, lembre-se, cadastre-se bit.ly/comunidade Wave, bit.ly/comunidade Wave, W-A-V-E. O link vai estar na descrição desse vídeo igualmente, você poderá acessá-lo, tá bom? E lá a gente vai entregar todo esse conhecimento e muito mais. Não somente vídeos, mas também fotos, textos, áudios exclusivos. A gente vai falar de uma forma bem mais direcionada a um público que realmente quer ouvir o que nós temos a dizer, quer transformar as suas vidas por completo, desejam se destacar no mercado para conseguir receber mais, para conseguir ter uma melhor qualidade de tempo, melhor qualidade de vida com a sua família, com os seus filhos, com os seus pais, enfim, respeitando aí as suas individualidades, porque isso é extremamente importante. Nós somos seres únicos, individuais mesmo, idiosincráticos, singulares, e se a gente trata todo mundo como um número, a gente não evolui. Então a gente precisa de tratar de uma forma individualizada, e isso nós esperamos fazer através dessa comunidade. Inicialmente, essa comunidade está sendo ofertada para você gratuitamente. Basta você fazer o seu cadastro e você poderá concorrer a uma vaga para poder participar ali gratuitamente. Nós temos uma visão de futuro para essa comunidade, transformá-la em uma mastermind mesmo, e essa comunidade será no futuro uma coisa paga, exceto para aquelas pessoas que entrarem agora. Então a oportunidade está batendo na sua porta, a evolução que você queria, aqueles conhecimentos que são tão necessários nos dias atuais, onde o mercado hoje está implorando por profissionais multifacetados, e a gente está entregando ali diversos conhecimentos para que você possa evoluir de fato na sua vida e se destacar de verdade nesse mercado tão competitivo nos dias atuais. E transformando a sua vida, você poderá transformar a vida das pessoas nas quais você ama. Pense nisso. Bom, meu nome é Marcelo Dutra, foi um prazer enorme falar com você. Se esse vídeo fez sentido para você, lembre-se de curtir, comentar e compartilhar. Assim vocês ser capaz de me ajudar a continuar te ajudando e também ajudar a outras pessoas com esse conhecimento. Forte abraço e a gente se vê amanhã em mais um vídeo da nossa série. Take care and bye bye.